O que será que um filósofo grego de mais de 2.300 anos atrás pode nos ensinar sobre felicidade? Fim de ano chegando, o Carreira em Foco já tá em clima de férias, olha isso aqui. Pedalinho no lago para poder relaxar desse ano que foi repleto de desafios para todos nós. E nessa época de novembro, dezembro, é sempre muito comum a gente refletir como é que foi o nosso ano, como foram esses meses que acabaram de passar. É muito válido refletir se aquilo que nós vivemos realmente nos fez feliz. Mas afinal, antes de pensar sobre isso, será que você sabe o que é a felicidade? Ao longo da história da filosofia, vários foram os autores que se destacaram sobre esse tema, mas hoje eu queria falar de Epicuro de Samos, um dos maiores especialistas em felicidade da antiguidade. Para Epicuro, uma das grandes coisas que nos afasta da felicidade é o nosso medo da morte. Só que o filósofo nos lembra com uma simplicidade absurda que não faz sentido ter medo da morte, porque nós sequer vamos perceber quando ela chegar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A morte é o fim da consciência, então nem eu, nem você vamos saber quando nós morrermos. A gente apenas vai parar de perceber as coisas. Além disso, Epicuro destaca que a morte é um lugar vazio, onde nada nos acontecerá. Ninguém sente dor no cemitério, ninguém reclama morto. Portanto, a morte não deve ser temida, mas sim apenas entendida como algo do qual nós nada poderemos fazer e, portanto, não devemos sequer nos preocupar. Para Epicuro, não faz sentido gastarmos a única vida que temos pensando no fim dela. Portanto, a felicidade para ele começa assim, sabendo lidar com a morte como algo natural, sem preocupação e, principalmente, sem medo. Para Epicuro, meu amigo, a vida boa mesmo é aquela em que a gente busca prazer. Só que aí eu quero chamar a sua atenção. Cuidado, prazer nos nossos tempos modernos às vezes é entendido como algo louco, desenfreado, descontrolado, mas não é isso que o filósofo nos chama a atenção. O principal segredo está nos 3 tipos de prazer que Epicuro nos ensina. Para ele, o primeiro tipo de prazer é o que ele chama de natural e necessário. São aqueles prazeres que a nossa natureza pede e que sem eles nós não viveríamos. Por exemplo, comer é um prazer natural e necessário. Esse tipo de prazer, Epicuro diz que nós devemos praticar sempre, todos os dias. Eu fui feito para comer. Nós devemos atender à nossa natureza e devemos fazer isso para a nossa sobrevivência sem nenhum problema. O segundo tipo de prazer para Epicuro é o prazer natural e não necessário. Esse tipo, pessoal, já é aquele prazer que a nossa natureza pede, porém o modo com que nós estamos executando esse prazer já não é necessário para a nossa sobrevivência. Por exemplo, comer é natural, mas comer num restaurante super sofisticado já não é necessário. Por isso, Epicuro diz que esses tipos de prazeres devem ser mais moderados. Devemos praticar somente às vezes. Parabéns pra você nessa data querida. E o último tipo de prazer é o não natural e não necessário. Esse, a nossa natureza não pede e não é necessário para a nossa sobrevivência. É aquilo que está ligado ao luxo, ao excesso, ao exagero, coisas que não são necessárias para a nossa vida, mas que nós nos acostumamos a praticar. Olha quem tá ali, gente. Olha essa mala. Para Epicuro, esse tipo de prazer nunca deve ser praticado. Porque quando nós nos acostumamos com algo altamente sofisticado, altamente luxuoso, nós desaprendemos a sentir prazer com coisas simples. É só você reparar, pessoas que estão muito acostumadas com luxo exagerado já não conseguem mais sentir felicidade com coisas leves, com coisas espontâneas, com coisas assim, simplesmente naturais. Eu sou rica! Portanto, viva os prazeres naturais e necessários sempre. Naturais e não necessários, só de vez em quando. E evite ao máximo os prazeres não naturais e não necessários. Gente, Epicuro era tão didático que ele deixou para nós um negócio chamado quadrifármaco epicurista. 4 dicas de uma vida feliz. Primeira dica, não ter medo dos deuses e do além. Segunda, não temer a morte. Terceira, os prazeres simples estão à disposição de todos. E quarta, os males são passageiros ou são facilmente suportáveis. Para Epicuro, nada na sua vida, nada na nossa natureza é eterno se for muito doloroso. Tudo que acontece na nossa vida de ruim
ou dura pouco, ou você aguenta viver, aguenta passar. Quando a gente fala de Epicuro, parece que essa ideia foi produzida ontem. E essa é a beleza do pensamento filosófico. Nós temos ideias construídas há tantos séculos, há tantos milênios, mas que ainda se aplicam ao interior do ser humano de hoje. É por isso que nesse fim de ano nós vamos começar uma bateria de vídeos sobre felicidade. Continue com a gente, se inscreva aqui no canal. Semana que vem, mais dicas sobre uma vida feliz, mais filósofos pensando sobre aquilo que te afeta, sobre o seu dia a dia, sobre como termos uma vida ainda melhor. Então agora você me dá licença porque eu vou continuar vivendo aqui essa vida epicurista, simples e natural. Tchau!